A paz do Senhor Jesus a todos. Você está no canal Andréia Rodrigues Devocionais e hoje estaremos dando continuidade ao projeto Leitura da Bíblia em um ano. Estaremos lendo 2 Samuel, capítulos 19 e 20 e Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 1 ao 23. Se você está chegando aqui pela primeira vez, se não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues. Que você seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de visitar as nossas playlists para que você possa dar início ao projeto Leitura da Bíblia. 2 Samuel, capítulo 19. E disseram a Joabe: Eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza para todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: Muito triste está o rei por causa de seu filho. E naquele mesmo dia o povo entrou às furtadelas na cidade, como o povo de vergonha se escoa quando foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava a alta voz: Meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então entrou Joabe ao rei em casa e disse: Hoje envergonhaste a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida e a vida de teus filhos e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres e a vida de tuas concubinas, amando tu aos que te aborrecem e aborrecendo aos que te amam, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo capitães e servos, porque entendo hoje que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então bem te parecer aos teus olhos. Levanta-te, pois, agora, sai e fala conforme o coração de teus servos, porque pelo Senhor te juro que se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite, e maior mal te será isso do que todo o mal que tem vindo sobre ti, desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e fizeram saber a todo o povo, dizendo: Eis que o rei está assentado à porta. Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Porém Israel fugiu, cada um para as suas tendas. E todo o povo em todas as tribos de Israel andava altercando entre si, dizendo: O rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, e ele nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Davi volta para Jerusalém. Então o rei Davi enviou a Zadok e a Abiatar, sacerdotes, dizendo: Falai aos anciãos de Judá, dizendo: Por que serias vós os últimos em tornar a trazer o rei para sua casa? Porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei até a sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne sois vós. Por que, pois, serias os últimos em tornar a trazer o rei? E a Amasa direis: Porventura, não és tu meu osso e minha carne? Assim me faça Deus e outro tanto, se não fores chefe do arraial diante de mim, para sempre em lugar de Joabe. Assim moveu o coração de todos os homens de Judá, como de um só homem enviaram ao rei, dizendo: Volta tu com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou até o Jordão, e Judá veio a Gilgal para ir encontrar-se com o rei, à outra banda do Jordão. E apressou-se Simei, filho de Gerá, filho de Benjamim, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 varões de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos, e seus 20 servos com ele. E prontamente passaram o Jordão adiante do rei. E passando a barca para fazer passar a casa do rei,
e para fazer o que bem parecesse aos seus olhos? Então Simei, filho de Gerá, se prostrou diante do rei, passando ele o Jordão. E disse ao rei: Não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo, no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no coração, porque teu servo deveras confessa que eu pequei. Porém, eis que eu sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei, meu senhor. Então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse: Não morreria, pois, Simei, por isso, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor? Porém Davi disse: Que tenho eu convosco, filho de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Porque porventura não sei que hoje fui feito rei sobre Israel? E disse o rei a Simei: Não morrerás. E o rei lhe jurou. Mefibosete encontra-se com Davi. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei: Por que não foste comigo, Mefibosete? E disse ele: Ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: Albardarei um jumento, e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte, diante do rei meu senhor. E contudo puseste a teu servo entre os que comem à tua mesa. E que mais direito tenho eu de clamar ao rei? E disse-lhe o rei: Por que ainda falas mais de teus negócios? Já disse eu: Tu e Ziba reparti as terras. E disse Mefibosete ao rei: Tome ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Barzilai encontra-se com Davi. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão, para o acompanhar a outra banda do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei quando tinha sua morada em Maanaim, porque era homem muito grande. E disse o rei a Barzilai: Passa tu comigo, e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém Barzilai disse ao rei: Quantos serão os dias dos anos da minha vida para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre bom e mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Com o rei passará teu servo ainda um pouco mais além do Jordão. E por que me recompensará o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí está o teu servo, Quimã, que passe com o rei meu senhor, e faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. E dali passou o rei a Gilgal, e Quilmã passou com ele, e todo o povo de Judá conduziu o rei, como também a metade do povo de Israel. E eis que todos os homens de Israel vieram ao rei, e disseram ao rei: Por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e o conduziram o rei à sua casa por sobre o Jordão, e todos os homens de Davi com eles? Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: Porquanto o rei é nosso parente, e por que vos irais por isso? Porventura comemos à custa do rei,
ou nos apresentou algum presente? E responderam os homens de Israel aos homens de Judá e disseram: 10 partes temos no rei e até em Davi, mas temos nós do que vós. Por que, pois, fizeste pouca conta de nós, para que a nossa palavra não fosse a primeira, para tornar a trazer o nosso rei? Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Capítulo 20. A sedição de Seba e a sua morte. Então se achou ali por acaso um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse: Não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um as suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel deixaram de seguir Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém os homens de Judá se uniram ao seu rei, desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa a Jerusalém, tomou o rei as 10 mulheres, suas concubinas, que deixara para guardarem a casa, e as pôs numa casa em guarda, e as sustentava, porém não entrou a elas, e estiveram encerradas até o dia da sua morte, vivendo como viúvas. Disse mais o rei a Amasa: Convoca-me os homens de Judá para o terceiro dia, e tu então apresenta-te aqui. E foi Amasa para convocar a Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe tinha designado. Então disse Davi a Abisaí: Mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicri, do que Absalão, pelo que toma tu o servo de teu senhor e persegue-o, para que porventura não ache para si cidades fortes e escape dos nossos olhos. Então saíram atrás dele os homens de Joabe, os quereteus e os peleteus e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém para irem atrás de Seba, filho de Bicri. Chegando-se eles, pois, à pedra grande que está junto a Gibeão, Amasa veio perante eles, e estava Joabe cingido da sua roupa que vestiu, e sobre ela um cinto com a espada, em seus lombos na sua bainha, e adiantando-se ele, lhe caiu. E disse Joabe a Amasa: Vai contigo bem, meu irmão. E Joabe, com a mão direita, pegou da barba de Amasa para o beijar. E Amasa não se resguardou da espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela na quinta costela, e lhe derramou por terra as entranhas, e não o feriu segunda vez, e morreu. Então Joabe e Abissai, seu irmão, foram atrás de Seba, filho de Bicri. Mas um dentre os moços de Joabe parou junto a ele e disse: Quem há que bem queira a Joabe, quem seja por Davi, siga a Joabe. E Amasa estava envolto no seu sangue no meio do caminho, e vendo aquele homem que todo o povo parava, desviou a Amasa do caminho para o campo, e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. E como estava apartado do caminho, todos os homens seguiram a Joabe para perseguirem a Seba, filho de Bicri, e passou por todas as tribos de Israel, até Abel-Bet-Maaca e a todos os beritas, e ajuntaram-se todos e também os seguiram. E vieram e o cercaram em Abel-Bet-Maaca e levantaram uma tranqueira contra a cidade, assim que já estava em frente do antemuro, e todo o povo que estava com Joabe batia no muro para o derribar. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouvi, ouvi, peço-vos que digais a Joabe: Chega-te cá para que eu te fale. Chegou-se a ela e disse à mulher: Tu és Joabe? E disse ele: Eu sou. E ela lhe disse: Ouve as palavras de tua serva. E disse ele: Ouço. Então falou ela, dizendo: Antigamente costumava-se falar, dizendo: Certamente pediram conselho a Abel e assim o cumpriam. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel. Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Então respondeu Joabe e disse: Longe, longe de mim que eu tal faça, que eu devore ou arruine. A coisa não é assim. Porém, um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi.
Entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: Eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, entrou a todo o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Então tocou este a buzina e se retiraram da cidade, cada um para as suas tendas. E Joabe voltou a Jerusalém, ao rei. E Joabe estava sobre todo o exército de Israel, e Benaía, filho de Joiada, sobre os quereteus e sobre os peleteus, e Adorão sobre os tributos, e Josafá, filho de Ailude, era o chanceler, e Seva, o escrivão, e Zadok e Abiatar, os sacerdotes. E também Ira, o jairita, era o oficial mor de Davi. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 1 ao 23. A parábola do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Jesus abençoa as crianças, e traziam-lhe também crianças para que ele as tocasse. E os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-as para si, disse: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. O jovem rico. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste porque era muito rico. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.